O amor moderno tem um fuso horário. Eu me chamo Luísa, nome fictício, e namorava Pedro. Nós éramos o casal perfeito do Instagram. O problema não era a distância de cidades, mas a de fusos horários. Eu me mudei para Portugal para fazer um mestrado e ele ficou no Brasil. A diferença era de 4 horas. Nós tínhamos regras: chamada de vídeo todos os dias, eu te amo antes de dormir, no horário dele, e posts românticos para provar que a distância não existia. A pandemia chegou e a distância se tornou eterna. Eu estava sozinha, ele estava no auge da liberdade e a nossa perfeição nas redes sociais escondia uma traição, que foi planejada com a frieza de um criminoso. Minha vida era uma loucura de trabalho e estudo aqui na Europa. Quando eu saía da faculdade, ele já estava começando o dia. Nossas chamadas de vídeo eram às 23 horas, horário de Portugal, que era às 19 horas, horário de Brasília. Eu estava exausta, ele estava no auge da energia, com a rotina de academia e amigos. Eu comecei a notar os sinais. Ele estava sempre na academia durante o dia, mas nunca me mostrava o lugar. Ele ficava offline exatamente quando eu estava acordando e ele estava indo dormir. A nossa comunicação estava baseada na obrigação, não na paixão. A paranoia da longa distância era sufocante. Eu confiava no amor dele, mas desconfiava do fuso horário. O ponto de virada foi a pandemia. Eu tinha planejado voltar ao Brasil para as férias. Com o fechamento das fronteiras, a distância se tornou indefinida. Meu retorno foi adiado por meses. Meu desespero era grande, mas ele parecia estranhamente aliviado. Ele usava a pandemia como a desculpa perfeita para tudo. Não posso sair, estou isolado, não tenho o que fazer. As chamadas de vídeo ficavam cada vez mais curtas. Ele estava sempre no quarto, a iluminação era péssima e o silêncio ao fundo era perturbador. Ele estava me tratando como uma namorada de fachada, mantido por Wi-Fi e posts. Eu comecei a monitorar tudo. Não o que ele postava, mas o que ele reagia. Uma noite, ele me disse que iria dormir cedo. Eram 20 horas no Brasil. Eu, aqui em Portugal, fui tentar estudar, mas algo me incomodava. Abri o Instagram e vi o story de uma garota que ele seguia e que postava muito sobre vida fitness. Ela estava em uma balada com os amigos, lotada, sim, em plena pandemia, no Brasil. E o que meu namorado, o isolado, estava fazendo? Ele não estava na foto, mas a música da balada estava na trilha sonora do story dele. E o pior, ele havia reagido ao story dela com um emoji de fogo, segundos depois de me dar boa noite. A raiva era cega. Eu esperei o dia clarear aqui, meio-dia de Portugal, 8 horas no Brasil, e o liguei. O telefone chamou e ele não atendeu. Ele só me retornou 2 horas depois, com a voz estranhamente rouca. Eu fui direta. Você estava na balada ontem, não estava? Viu o story daquela menina. Ele riu, com a arrogância de quem tem certeza da distância. Você tá ficando louca, Luísa? É inveja de quem tá em Portugal, isolada? Eu tô em casa, em isolamento, dormindo. A mentira era descarada, mas a distância era sua aliada perfeita. Ele usava o fuso horário para mentir e a pandemia para justificar. Eu sabia que ele estava me traindo, mas não tinha a prova irrefutável. Eu lembrei de algo que havíamos ativado no início do namoro por segurança: o compartilhamento de localização no Google Maps. Eu sempre ignorei. Abri o aplicativo. O coração disparou. A localização dele não estava na casa dos pais, onde ele supostamente estava isolado. Estava a 30 quilômetros, em uma cobertura de frente para o mar. E a data? Ele estava lá há 3 semanas. O gol bola do seu outro roteiro era o gol bola da sua hipocrisia. A cobertura era sua nova vida. Ele não estava em isolamento e muito menos dormindo cedo. A cobertura, frente para o mar,
Era a prova da vida que ele estava vivendo sem mim. Ele estava me traindo não só fisicamente, mas emocionalmente e financeiramente, pois a vida dele tinha um custo que ele escondia. Eu esperei a noite dele, 23 horas no Brasil, e o liguei no FaceTime. Ele atendeu rapidamente com aquela voz melosa de bom namorado. Ele disse: "Oi, meu amor, eu te amo, durma bem." Eu dei zoom na localização do Maps na tela do meu notebook. Eu respondi com a voz mais calma que consegui: "Eu também te amo, Pedro. Mas estou olhando o Maps. Sua casa tem vista para o mar?" O silêncio foi aterrorizante. A câmera dele estava apontada para um teto estranho. Ele olhou para a tela do computador e viu o pânico em seus olhos. A imagem da tela dele me mostrava que a localização do mapa estava aberta. O ar saiu dele. Ele tentou mentir, gaguejar sobre ter vindo para a casa de um primo, mas o barulho de música alta e risadas femininas no fundo o entregou. A traição no fuso horário, a hipocrisia do isolamento, tudo desmoronou em 10 segundos. O casal perfeito do Instagram era uma farsa para que ele pudesse viver a vida de solteiro de luxo. Eu não gritei. Eu desliguei na cara dele. A minha vingança não foi no privado, foi pública. Eu fiz o que ele nunca faria. Usei a rede social com honestidade. Eu postei no meu Instagram a captura de tela da localização dele na cobertura de frente para o mar e, em seguida, o áudio daquela noite onde ele jurava que estava dormindo isolado. O casal perfeito foi desfeito em um dia. As reações foram imediatas. Ele, o namorado que pregava sobre transparência, foi exposto como o hipócrita da traição. O amor foi trocado pela logística. Eu estava longe, mas meu print o alcançou no outro continente. A dor não foi pela traição sexual, mas pela traição da confiança e a farsa daquela vida inteira de casal perfeito que vendíamos nas redes. A distância não destrói um relacionamento, ela expõe o que ele realmente é. A pandemia foi apenas a lupa que mostrou a verdadeira face do meu namorado. Ele usou a nossa perfeição virtual como uma licença para trair na vida real, protegido por 4 horas de fuso horário. A sua hipocrisia nas redes sociais, onde ele se mostrava o parceiro ideal, é a realidade de muitos casais de hoje. Ele perdeu a namorada, mas perdeu a reputação, que para ele valia mais. Eu pergunto a você, a culpa é da distância e do fuso horário? Ou o relacionamento já estava morto antes da pandemia? E qual é a pior traição? A que acontece na mesma cama ou a que é planejada em outro continente com a frieza de um check-in no Google Maps? Deixe sua opinião sobre a hipocrisia dos casais virtuais nos comentários. Se você já foi traído pela distância ou por um story, deixe o seu like e compartilhe esta história. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma história de traição de longa distância.